Eu não lembro se foi mês passado ou se foi mês retrasado em que a ex-presidente teve um quadro aí de neurite vestibular. Só fiquei sabendo porque um paciente me contou, acho que não teve tanta divulgação assim na mídia, mas eu vim então falar sobre neurite vestibular, se você já teve, se você talvez está pensando que pode ter sido o que aconteceu com você, seja interessante você conhecer um pouquinho mais sobre esse diagnóstico. Neurite vestibular vem de it neuro, ou seja, inflamação do nervo vestibular, que é o nervo que leva informação do labirinto até o cérebro. Essa inflamação, ela geralmente acontece depois de a gente ter um quadro infeccioso, viral qualquer. Essa leve queda de imunidade pode reativar o vírus da herpes simples que vive no nosso corpo, que vai ser ele a inflamar o nervo. Tem um teste específico para saber se está sendo esse vírus que está nesse momento? Não necessariamente. A neurite vestibular, essa é a principal teoria que a gente tem para a causa dela, né? O que gera ela. Mas é um transtorno aí bem importante de ser conhecido, mas muito menos por você, paciente, muito mais pelo profissional da saúde que está no pronto atendimento, porque é uma das causas que levam um paciente com tontura grave a ir ao pronto atendimento. O que a neurite vai gerar? Então, lembra daquela explicação que eu já fiz aqui? Vou linkar o vídeo explicando como é que funciona o sistema de equilíbrio. Lembra que a gente tem o cérebro captando informação de 3 sensores: o que você enxerga, o que você percebe de movimento pelo labirinto e o que você sente fisicamente no seu corpo. O labirinto é um sensor muito mecânico, ele percebe a mudança de aceleração para frente, para trás, para cima e para baixo da cabeça e as mudanças que a gente tem movimentando a cabeça. Então o labirinto tem um líquido ali dentro que vai perceber se eu viro a cabeça para a direita, para baixo, para cima, para um lado, para o outro, para trás. Esses são os 3 planos de cada lado do movimento aqui desses canais do labirinto. E quando existe um movimento desse canal, esse líquido que está aqui dentro vai se mexer, vai estimular uma região ali dentro do labirinto que vai falar para o cérebro, por exemplo, virei para a direita. E o cérebro vai falar para o seu olho, então vire para a esquerda. Essa conversa labirinto cérebro-olho chama reflexo vestibulocular e é o principal reflexo, ou seja, uma autuação neurológica que você não controla, que é inconsciente, que te ajuda a enxergar as coisas paradas. Então, por exemplo, o meu labirinto aqui dos 2 lados está funcionando. Na hora que eu estou olhando para você na câmera, se você olhar o pretinho do meu olho, você vai pensar, o olho dela tá parado. Mas se você olhar o branco do meu olho, você vai ver que meu olho se mexe. Então, eu viro a cabeça para a direita, o meu olho instantaneamente vai virar para a esquerda por esse reflexo, e isso me permite enxergar parado. Então, eu faço isso aqui, olho para a câmera e a câmera não se mexe. Agora, se meu labirinto não funcionasse, se eu tivesse perdido o funcionamento dos 2 labirintos, eu ia fazer isso aqui e a imagem ia fazer isso aqui. Eu ia caminhar e a imagem ia mexer. Eu ia virar a cabeça para o lado e a imagem ia mexer junto. Então, assim, o papel mais importante do labirinto é manter a imagem estável na retina, a gente enxergar as coisas paradas. Então, por exemplo, o seu nervo do labirinto, esse nervo vestibular, onde acontece a neurite, ele sempre está funcionando, está lá disparando. Quando você vira a cabeça para o lado direito, aumenta o disparo do lado direito e diminui do lado esquerdo. Isso gera uma diferença entre o funcionamento dos 2 lados, que a gente chama de assimetria. E essa assimetria gera o gatilho lá para o olho virar para o lado oposto. Essa assimetria também vai acontecer em algumas doenças, como a neurite. Então, eu aqui parada, tive uma neurite no nervo do lado direito. Ele vai parar de funcionar e vai acontecer. Isso aqui simula eu virar a cabeça. Só que eu não tô virando a cabeça. Mas o meu cérebro, por causa dessa assimetria, vai achar que eu estou virando a cabeça. Como ele acha que eu estou virando a cabeça, ele vai mandar meu olho ficar mexendo pro lado direito. E meu olho vai ficar fazendo um movimento de nistagmo, de ficar batendo. E esse é um movimento que vai acontecer agudamente, porque a neurite é uma doença aguda, rápida, abrupta. Surgiu e começa esse movimento do olho. Como o olho está fazendo isso aqui, a pessoa vai enxergar a imagem se movimentando. Ela vai ficar enjoada, ela vai vomitar, ela não vai conseguir caminhar, ela não vai conseguir ficar em pé direito. É um quadro dramático e intenso de tontura, que muita gente vai chamar de labirintite e, inclusive, precisa ser diferenciado da labirintite, entendendo se existem sintomas de ouvido, porque a neurite vestibular não dá ouvido entupido, zumbido, perda auditiva. Já a labirintite dá zumbido, perda auditiva, ouvido entupido. Mas os 2 podem acontecer diante de um quadro nasal em conjunto. Só lembrando dessa informação.
Um outro diferencial e o mais importante da neurite é quando um paciente começa a ter uma tontura intensa, abrupta, que está durando horas, não passa e nunca teve tontura na vida dele, e especialmente se ele tem algumas comorbidades, como pressão alta, apneia do sono, diabetes, doença coronariana, eu preciso excluir que esse paciente tenha um AVC, porque são muito parecidos, a neurite vestibular e o AVC de uma área específica do cérebro que controla o equilíbrio. Então, no pronto atendimento, é isso que o médico precisa diferenciar, se é um AVC ou se é uma neurite. O tratamento medicamentoso para diminuir o sintoma vai ser parecido, mas obviamente no AVC ele vai ter que ter um tratamento específico para evitar sequelas e no longo prazo para entender a causa desse AVC e para cuidar desse paciente. Já na neurite, a gente vai tratar como? O tratamento é tentar reduzir o máximo a tontura com sedativos vestibulares, que é o Dramin, Meclin, Stugeron, Sinarizina, Flunarizina, Vertix. Só que a gente tem que usar esses remédios o menor tempo possível. Por quê? Se eu deixo o labirinto lá sedado, ou seja, tem aquela simetria porque esse aqui parou de funcionar, eu dou um sedativo, os dois ficam ruins. Quando os dois vão ficar ruins, se eu deixar os dois ruins, eu não consigo me recuperar. A tontura rotatória vai melhorar, mas vão se passando dias e dias, eu vou começar a ter uma instabilidade, eu vou começar a sentir muito ruim virando a cabeça. O cérebro, ele tem uma capacidade inata de tentar resolver os problemas dele. Então, o BO lá de equilíbrio tá ruim, ele vai tentar resolver esse BO. E como ele vai fazer isso? É tentando equilibrar essa diferença que existe. Só que se eu deixo os dois funcionando lá embaixo, ele não consegue. Então, quanto antes eu consigo tirar os remédios, mais cedo eu consigo que o paciente melhore. E o tratamento para neurite vestibular é a reabilitação vestibular. Eu vou deixar linkado aqui um vídeo, é a reabilitação vestibular. A reabilitação vestibular, ela vai fazer o seu cérebro conseguir trabalhar com essa diferença de equilíbrio sem te gerar sintomas. Então, se você é um paciente que está tendo uma crise aguda de tontura, eu acho que você não vai estar aqui procurando vídeo, mas você teve isso e ficou com tontura depois, pode ser que você teve uma neurite. E aí, provavelmente, o tratamento para isso vai ser reabilitação vestibular. Ah, mas você não vai fazer nenhum exame para ter certeza que é uma neurite ou não? Eu vou fazer exames para entender se o labirinto tem uma sequela de funcionamento. Existem 2 exames super interessantes. Um é o exame autoneurológico, que tem vídeo aqui explicando certinho como ele é e os possíveis resultados, mas o exame autoneurológico às vezes pode ser desconfortável. Só que ele é um exame que o plano cobre. A gente tem um outro que é um pouco mais confortável, que é o Video Head Impulse Test, ou VHIT. Tem vídeo aqui explicando mais detalhes sobre eles também. Esse é um exame muito interessante na neurite, porque ele é um exame dinâmico, ele é um exame que é uma fotografia. Então, eu vou ter uma fotografia do paciente e vai me explicar nesse exame o reflexo que eu expliquei aqui entre o labirinto e o olho e cérebro, naquele momento, e eu posso repetir ali depois da reabilitação vestibular e ver o quanto o paciente conseguiu reequilibrar e melhorar esse reflexo. Então, ele é um exame bem interessante pensando em neurite. Mas ainda assim, com esses 2 exames, eu tenho certeza que é uma neurite? Não tenho. Por quê? A neurite, ela inflamou o nervo, mas existem outras doenças que vão gerar diminuição do funcionamento. E esses 2 exames são exames de funcionamento. Eles me dizem se o nervo ou o labirinto não estão funcionando como deveriam. Mas tem outras coisas, como a labirintite, como isquemia labiríntica, como hemorragia labiríntica, como aí doença de Meniere no longo prazo, que poderiam causar tudo isso. Então, eu preciso muito da história desse paciente bem detalhada. Então, a gente volta para aquilo que eu falo em todos os vídeos. Saber a causa de tontura envolve ter um médico que te escute. Isso é o mais importante. E esse eu acho que, infelizmente, é o grande problema da minha área, o grande problema para vocês, que têm dificuldade de encontrar esse profissional que tenha conhecimento sobre o assunto e, às vezes, também escute. Não vamos falar mal aqui da medicina, mas a gente às vezes precisa, né? A ressonância, a gente pede para o paciente muitas vezes para avaliar se no nervo tem alguma lesão que possa gerar essa perda de funcionamento abrupta. Qual lesão a gente poderia ter? O neurinoma é um exemplo. O neurinoma é um tumor, eu já li sobre isso. É um tumor benigno, ou seja, ele não é um câncer, ele não causa metástase, mas mesmo sendo benigno, ele pode crescer e comprimir estruturas e gerar sintomas. Sintomas como tontura, perda auditiva, zumbido e até outros sintomas de equilíbrio. E aí, dependendo, claro, de tamanho, que ele precisa de um tratamento, seja radioterapia para diminuir tamanho, ou seja, cirúrgico para também reduzir o tamanho dele.
mas é um tumor do tipo de crescimento anormal do nervo que não leva a pensar que o paciente tem metástase, irá falecer por causa disso. É importante colocar. Vai ter um dia um vídeo aqui sobre neurinoma ainda, só que eu queria trazer uma otologista, que é quem opera mesmo esses... É um otorrino especialista em cirurgias do ouvido e opera esse tipo de tumor para poder explicar mais para vocês, mas ainda um dia vai ter esse vídeo aqui, tá? E aí eu muito falei que a coisa mais importante da neurite é diferenciar a neurite do AVC. Então já expliquei para vocês sobre tratamento, causa, tudo isso. Só que o mais importante de tudo, eu acho que essa informação que eu quero deixar é, se um dia profissional da área da saúde de emergência, um clínico geral da emergência ver esse vídeo, eu queria que ele não deixasse de colocar isso na cabeça. Ele tem que conseguir diferenciar entre um AVC e uma neurite. E aí você vai falar, mas faz uma tomografia. Então, nas primeiras 48 horas de sintomas, a tomografia não é sensível para identificar um AVC. O exame mais sensível quando o sintoma é esse tipo de tontura abrupta, intensa, com duração que não passa, que o paciente está lá tonto desde quando chegou até a sua avaliação, é o exame físico. No exame físico, existe um teste que a gente faz que chama Head Impulse, que segura a cabeça do paciente, pede para ele olhar fixo no nariz. Eu vou tentar imitar como se eu fosse o paciente. Finge que alguém está segurando a minha cabeça e vai fazer isso aqui. E a gente vai ver o quanto o paciente tem um movimento de cabeça e de olho junto. E se tiver um atraso de um dos lados, do lado que ele está tendo outros sinais no exame físico consistente com uma redução de funcionamento, tudo vai sugerir uma neurite. Se ele não tiver esse atraso, a chance maior é ser um AVC. Esse paciente precisa ser internado e ficar em monitorização, sendo avaliado, além, claro, de diminuir os sintomas dele. Então, assim, isso a gente sabe por estudo que precisa se ter muito cuidado. Então, se um dia você passar por uma situação dessa, for no pronto-socorro, você vai bater seu pé lá para fazerem isso, te examinarem direitinho, que essa é a parte mais importante, te examinarem direitinho, que saibam examinar direitinho, pelo amor de Deus. Mas essa área de exame físico dessa parte está cada vez sendo mais orientada na formação dos médicos. Ainda não 100%, mas está cada vez ficando um pouquinho melhor. Ainda não tá no como deveria, obviamente. De qualquer forma, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que você tenha gostado de entender sobre neurite vestibular. Fique como informação final. Se você teve o diagnóstico de uma neurite, você ainda não melhorou, já fez reabilitação, precisa se entender se você tem um quadro metabólico que atrapalhou a compensação do seu cérebro na reabilitação vestibular, se na verdade você desenvolveu TPPP pós-neurite vestibular, ou tem algo outro que na reabilitação não foi feito adequadamente para você chegar a melhorar os seus sintomas. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que você tenha gostado. Deixe o seu like se você gostou. Se ficar alguma dúvida, escreva aqui nos comentários.